Na noite de núpcias ele jurou não suportá-la, mas os ciúmes ao vê-la com outro homem revelaram um amor que ele não sabia que existia. Aquele momento mudou tudo entre eles para sempre. De onde você está assistindo? Se inscreve no canal e deixa o like porque o final dessa história vai te surpreender. O champanhe ainda borbulhava nas taças de cristal quando Estevão Drummond pronunciou as palavras que congelariam a alma de qualquer mulher. A brisa morna daquela noite pernambucana de janeiro entrava pelas janelas do casarão colonial, trazendo consigo o perfume embriagador das mangueiras e cajueiros que cresciam no jardim próximo. As cortinas de linho cor de marfim ondulavam suavemente, como fantasmas elegantes que presenciavam o início de uma tragédia disfarçada de celebração. Não se iluda, disse ele, sem desviar o olhar do horizonte noturno onde as luzes de Recife cintilavam como estrelas caídas sobre o mar. Este casamento é apenas um acordo comercial. Nunca espere nada além disso de mim. Iris Tavares sentiu como cada sílaba penetrava em seu peito como cacos de gelo. Segurou com força a saia de seu vestido de noiva, um modelo simples de renda renascença que sua mãe havia confeccionado com as próprias mãos décadas atrás, guardando-o numa caixa de cedro perfumada com alfazema para o dia em que sua filha encontrasse o amor verdadeiro. Que ironia cruel que aquele vestido carregado de esperanças herdadas vestisse agora um corpo que se sentia oco por dentro. O tecido fino deslizou entre seus dedos trêmulos enquanto processava aquelas palavras. Poderia ter chorado, poderia ter gritado, poderia ter jogado sua taça contra a parede e exigido o respeito que merecia qualquer ser humano. Mas Iris havia aprendido desde muito jovem que a dignidade não se demonstra com escândalos, mas com a quietude de quem conhece seu próprio valor, mesmo quando outros tentam arrancá-lo. Ergueu o queixo com uma graça que Estevão jamais teria esperado de alguém numa posição tão vulnerável. Seus olhos escuros, da cor do café recém-passado que serviam nas padarias do Recife antigo, encontraram-se com os dele sem vacilar. Entendido, respondeu ela, e sua voz soou tão serena quanto a superfície do mar em uma manhã de verão. Então ambos sabemos exatamente onde estamos. Estevão a observou durante um instante eterno, algo indefinível cruzando por suas feições angulosas antes que a máscara de indiferença voltasse a se instalar em seu rosto. Tinha 34 anos, o cabelo preto como asa de urubu penteado para trás com precisão militar, e uns olhos cinzentos que pareciam talhados em granito da Serra da Mantiqueira. Era o tipo de homem que as revistas de negócios fotografavam contra fundos de arranha-céus e escritórios de mogno, o tipo de homem que fazia tremer seus concorrentes com um único olhar. Mas naquela noite, enquanto contemplava sua nova esposa erguer-se diante dele com uma dignidade que não havia comprado nem negociado, algo incômodo se mexeu em algum canto esquecido de seu peito. O casamento havia sido acordado apenas 3 semanas antes, no cartório da Avenida Boa Viagem, onde os documentos foram assinados com a mesma frieza com que se selam contratos imobiliários. A empresa de azulejaria artesanal que a família Tavares havia mantido durante 4 gerações em Olinda enfrentava uma falência iminente. Décadas de tradição, fornos que haviam cozido azulejos para igrejas e casarões de todo o Nordeste, técnicas transmitidas de pais para filhos como um tesouro sagrado, tudo ameaçado por um investimento ruim e a traição de um sócio sem escrúpulos. Estevão, por sua parte, precisava de uma esposa antes de completar 35 anos para cumprir com a cláusula antiquada do testamento de seu avô, o fundador do Império Imobiliário Drummond. Sem casamento, a herança passaria às mãos de seus primos, abutres famintos que haviam esperado durante anos qualquer tropeço seu para se apoderar do que ele havia multiplicado com seu trabalho obsessivo. Iris representava a solução perfeita. Arquiteta de formação, especializada em restauração de prédios históricos. Embora as circunstâncias a tivessem obrigado a trabalhar como assistente administrativa num pequeno escritório perto do Marco Zero. Possuía a beleza serena dos retratos coloniais que pendiam no Museu do Homem do Nordeste, aquela luminosidade tropical que parecia emanar de dentro. Sua postura elegante e seus modos refinados
a convertiam na acompanhante ideal para os eventos sociais que o mundo dos negócios exigia. Um acordo perfeito no papel, um desastre emocional na realidade. Naquela primeira noite, enquanto os últimos convidados abandonavam o casarão entre risos e felicitações falsas, Iris se retirou para os quartos que davam para o jardim tropical. Seus passos ressoaram no corredor de ladrilho hidráulico português, cada peça contando histórias de outra época, em tons azuis e dourados. Parou diante da janela que emoldurava uma mangueira centenária, cujos galhos se estendiam para o céu como braços suplicantes. Não chorou. Prometeu a si mesma que não derramaria uma única lágrima por um homem que havia deixado claro que não merecia nenhuma. Em vez disso, desfez o coque que havia usado durante a cerimônia, deixando que seu cabelo escuro caísse em ondas sobre seus ombros e começou a planejar sua sobrevivência. Porque era isso que faria: sobreviver. E quem sabe, se o destino permitisse, encontrar algo de beleza mesmo no meio daquela gaiola dourada. Os primeiros 2 meses transcorreram como as marés do Atlântico, previsíveis em seu ritmo, silenciosos em sua constância, invisíveis em sua erosão lenta mas implacável. O casarão colonial da Rua da Aurora se converteu num território dividido por fronteiras invisíveis mas absolutas. Construído no início do século XIX por um comerciante de açúcar enriquecido, conservava toda a opulência daquela época dourada. Tetos altos decorados com estuque que representavam motivos florais, pisos de ladrilho hidráulico importados de Portugal, janelões que projetavam arco-íris sobre as paredes ao entardecer e um pátio interno onde uma fonte de inspiração mouresca cantava dia e noite sua melodia aquática. Iris ocupou os aposentos que olhavam para o jardim dos fundos, um pequeno paraíso de buganvílias roxas, jasmins noturnos e cajueiros cujo perfume inundava as noites de verão. Transformou seu refúgio com pequenos atos de rebeldia silenciosa. Vasos de barro do Alto do Moura que enchia com cravos vermelhos todo domingo depois de visitar a feira de Casa Amarela. Cortinas de algodão que ela mesma tingiu com anil natural, almofadas bordadas à mão que comprava das artesãs do bairro do Recife. O aroma de terra úmida misturado com o perfume doce das flores convertia seu espaço em algo vivo, algo seu, um território onde as palavras de Estevão não podiam alcançá-la. Ele, por sua parte, permanecia recluso na ala oposta, rodeado de telas de computador que iluminavam seu rosto anguloso, até bem entrada a madrugada. Seu escritório cheirava a café frio e ambição, a documentos assinados com tinta, que valia mais que os sonhos de muitos. As paredes estavam cobertas de plantas arquitetônicas e fotografias aéreas de terrenos que logo transformaria em complexos residenciais de luxo, apagando a história para construir um presente rentável. Cruzavam-se pelos corredores como fantasmas corteses, trocando cumprimentos educados que soavam vazios no silêncio do casarão. Bom dia, boa noite, um aceno de cabeça talvez, quando se encontravam na escadaria principal de mármore de Carrara. Josefina, a governanta que havia servido a família Drummond durante 30 anos, observava aquela dança de evitação com olhos sábios e lábios selados. Conhecia Estevão desde que era um menino ferido que escondia sua dor atrás de muros de ambição. E reconhecia em Iris algo que ele não podia ver ainda, uma fortaleza que não se quebrava, mas se dobrava como o bambu para depois erguer-se mais alta. A primeira rachadura naquela rotina apareceu numa noite de fevereiro particularmente abafada, quando o ar quente do litoral envolvia Recife num abraço sufocante. Iris não conseguia dormir. O calor era opressivo mesmo com as janelas escancaradas, e o ventilador de teto mal conseguia mover o ar espesso. Levantou-se passada a meia-noite e desceu à cozinha em busca de água fresca. Seus pés descalços silenciosos sobre os azulejos que conservavam um frescor agradável. Não esperava encontrá-lo ali. Estevão estava sentado à mesa de granito, com uma xícara de café fumegante entre as mãos e o olhar perdido em algum ponto invisível. Vestia apenas uma bermuda de linho e uma camiseta branca amarrotada, tão diferente do executivo impecável que mostrava ao mundo que Iris demorou um momento para reconhecê-lo. Desculpe, murmurou ela,
recuando em direção à porta. Não queria incomodar. Não incomoda. A resposta surgiu automática, desprovida de qualquer emoção. A cozinha é tão sua quanto minha. Uma lembrança desnecessária de que tudo aquilo era um empréstimo, uma ilusão que ambos mantinham por conveniência. Iris apertou os lábios e dirigiu-se à geladeira com movimentos deliberadamente naturais, embora cada nervo de seu corpo estivesse consciente da presença dele às suas costas. Tirou uma jarra de água gelada aromatizada com rodelas de limão e hortelã fresca, um costume que havia trazido da casa de seus pais. Serviu um copo longo e bebeu devagar, sentindo o líquido gelado traçar um caminho de alívio por sua garganta. "Também não consegue dormir?" perguntou ele de repente, e havia algo estranho em sua voz, algo que se parecia remotamente com curiosidade. Iris virou-se lentamente, apoiando o quadril contra a bancada de granito. "O calor", respondeu, dando de ombros com uma naturalidade que não sentia completamente. "Na casa dos meus pais, em noites assim, subíamos para a laje e dormíamos sob as estrelas." A imagem surgiu involuntariamente em sua mente. Colchonetes estendidos sobre o chão ainda morno. O céu noturno se desdobrando infinito sobre suas cabeças. As risadas de suas irmãs se misturando com o canto dos grilos. Uma vida simples, cheia de momentos pequenos que então pareciam insignificantes e agora brilhavam como joias perdidas. Estevão a observou durante um momento que se estendeu mais do que o necessário. "Deveria instalar ar-condicionado nos quartos da ala sul", disse finalmente, como se acabasse de descobrir uma falha técnica numa de suas propriedades. "Farei os técnicos virem amanhã." "Não é necessário." "Insisto." E assim, sem mais, voltou ao seu café e a seu silêncio, deixando-a com a estranha sensação de que acabara de presenciar algo importante sem entender exatamente o que. A primeira transformação sutil ocorreu na semana seguinte, nascida de um impulso que Iris não soube explicar nem mesmo para si. Havia descoberto que Estevão trabalhava até altas horas da madrugada, frequentemente esquecendo-se de jantar ou sobrevivendo à base de café preto e barras de cereais, que guardava na gaveta de sua escrivaninha. Josefina lhe havia comentado, com a preocupação maternal que caracterizava todas as suas palavras, que o senhor levava anos descuidando de sua alimentação daquela maneira. "Desde que sua mãe morreu, que Deus a tenha", havia suspirado a governanta enquanto preparava as compras da semana. Aquela mulher sim sabia alimentar uma alma, mas ele decidiu que a fome era uma fraqueza a mais para eliminar. Naquela noite, enquanto preparava seu próprio jantar, Iris se viu cozinhando demais sem pensar conscientemente. Um arroz de forno com costela, grão de bico e linguiça, seguindo a receita que sua avó havia aperfeiçoado ao longo de décadas. O aroma encheu a cozinha enquanto o prato dourava lentamente no forno a lenha, que Josefina insistia em manter funcionando. Quando ficou pronto, dividiu a porção em 2 potes de vidro, um para ela. O outro levou até a porta do escritório onde a luz seguia acesa, apesar de o relógio marcar quase 11 horas. Não bateu. Simplesmente deixou o recipiente sobre o chão, junto ao batente de madeira entalhada, com um pequeno papel dobrado em cima. "Coma enquanto está quente." Foi embora sem esperar resposta, convencida de que aquilo era um gesto inútil, que provavelmente terminaria no lixo. Na manhã seguinte, o pote estava sobre a bancada da cozinha, completamente vazio e lavado com esmero. Iris o contemplou durante um longo momento, sentindo algo estranho se expandir em seu peito. Não era esperança exatamente, nem tampouco satisfação. Era algo mais sutil, mais perigoso. A certeza de que sob aquela armadura de gelo existia um ser humano que ainda respondia aos gestos simples de cuidado. Naquela noite, preparou moqueca de peixe, com róbalo fresco, leite de coco, dendê e um refogado de tomate tão perfeito que a cor parecia líquido de pôr do sol. Deixou no mesmo lugar com a mesma nota escassa. E assim começou um ritual silencioso que nenhum dos dois mencionava jamais. Ela cozinhava, ele comia. Os potes apareciam vazios cada manhã, como prova de um diálogo que não precisava de palavras.
Enquanto isso, Iris encontrou outro espaço onde sua alma podia respirar livremente. O centro comunitário do bairro de Campo Grande ocupava um prédio antigo cuja fachada descascada contava histórias de décadas de abandono. As paredes interiores precisavam urgentemente de uma mão de tinta. As lâmpadas fluorescentes piscavam como estrelas moribundas, e o cheiro de café do desjejum comunitário permanecia suspenso no ar até bem entrada a tarde. 3 vezes por semana, Iris pegava o ônibus na parada da Avenida Boa Viagem e viajava até aquele canto da cidade, onde o Recife moderno dava lugar a uma realidade mais crua, mas também mais autêntica. Ali, numa sala improvisada com mesas resgatadas de demolições e cadeiras que não combinavam entre si, ensinava desenho arquitetônico e técnicas básicas de restauração a adolescentes do bairro. Seus alunos vinham de famílias trabalhadoras, muitos deles filhos de imigrantes nordestinos que haviam chegado buscando o sonho litorâneo. Havia garotos como Jonas, cujo pai paraibano trabalhava na construção civil e cuja mãe limpava escritórios de madrugada. Ou como Letícia, 15 anos com olhos velhos demais para sua idade, que cuidava de seus 3 irmãos menores, enquanto sua mãe encadeava turnos numa fábrica de doces. Dona Iris, perguntou uma tarde Miguel, um garoto magro com óculos remendados com fita adesiva. Por que importa saber isso? Ninguém vai nos pedir para restaurar nenhum casarão. Iris largou o giz sobre a mesa e sentou-se na beirada da escrivaninha, olhando para seus alunos com um sorriso que transformava completamente seu rosto. Porque conhecer a história dos prédios é conhecer a história de quem os habitou, respondeu. Quando você aprende a ler uma fachada, a entender por que um arco tem essa forma, ou por que as janelas estão colocadas de certa maneira, começa a escutar vozes que levam séculos caladas. E isso, Miguel, é um superpoder que ninguém pode tirar de você. O garoto a olhou com ceticismo inicial, mas algo em seus olhos mudou quando ela tirou fotografias antigas dos carnavais de Recife do início do século, mostrando-lhes prédios que ainda existiam em suas próprias ruas, transformados pelo tempo, mas reconhecíveis se soubesse onde olhar. Eram aquelas tardes que mantinham Iris à tona. Entre a frieza do casarão da Rua da Aurora e a incerteza de sua situação, aquelas horas rodeada de jovens famintos de conhecimento e futuro lembravam-na de quem era além do papel de esposa decorativa. Sua risada ressoava genuína entre aquelas paredes descascadas, livre da contenção que se impunha na presença de Estevão. Seus olhos brilhavam ao explicar conceitos que amava, ao ver a compreensão iluminando rostos que o mundo havia decidido ignorar. O que Iris não sabia era que Igor, o assistente pessoal de Estevão, havia mencionado casualmente aquelas atividades durante uma reunião de trabalho. A senhora recusou usar o cartão de crédito que o senhor lhe ofereceu, comentou o jovem, enquanto organizava documentos sobre a escrivaninha. Trabalha meio período num pequeno escritório de restauração perto do Marco Zero. E às tardes livres passa num centro comunitário em Campo Grande, ensinando jovens de periferia. Estevão levantou a vista dos contratos que revisava, algo indefinível cruzando por suas feições. Recusou o cartão? Completamente. Disse que preferia ter seu próprio dinheiro por pouco que fosse. Naquela noite, Estevão permaneceu mais tempo do que o habitual, contemplando a escuridão através de sua janela. Em algum lugar daquela casa, dormia uma mulher que, podendo viver no luxo absoluto sem mexer um dedo, escolhia trabalhar e servir a outros. O conceito lhe resultava tão estranho quanto fascinante. A primeira verdadeira tempestade chegou ao 3º mês, anunciada não por trovões, mas pelo som de um celular vibrando contra a superfície da sala de jantar. Era uma noite de março atipicamente fresca, quando o verão resistia a ir embora, mas o outono já enviava seus primeiros emissários. Iris e Estevão compartilhavam um de seus raros jantares juntos, sentados em extremos opostos da mesa de mogno que poderia ter abrigado 20 comensais. Entre eles, um oceano de madeira polida e silêncios incômodos. O telefone dela iluminou a penumbra com seu resplendor azulado e Iris franziu a testa ao ver o nome de seu pai na tela. Davi Tavares nunca ligava durante as horas de jantar.
Era uma daquelas regras não escritas da família que datavam de gerações. Com licença, murmurou, levantando-se com o aparelho na mão. Preciso atender. Estevão assentiu sem levantar a vista de seu prato de peixe assado, embora seus ouvidos seguissem cada palavra que ela pronunciava no corredor. A conversa foi breve. As respostas de Íris, monossilábicas. Quando voltou, seu rosto havia perdido toda a cor e suas mãos tremiam de uma maneira que ele não havia presenciado antes. O que aconteceu? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, e Estevão se surpreendeu genuinamente preocupado. Íris se deixou cair na cadeira mais próxima, esquecendo toda a etiqueta. O telefone escorregou de seus dedos e bateu na mesa com um ruído surdo. A empresa do meu pai. Começou, e sua voz se quebrou levemente antes de recuperar o controle. Um sócio, Bernardo Lopes, falsificou documentos, dívidas que nunca existiram, contratos que ninguém assinou. Está tentando ficar com tudo, alegando que meu pai lhe deve dinheiro que jamais pediu emprestado. O ar da sala ficou espesso. Estevão conhecia aquele nome. Bernardo Lopes era um daqueles empresários de segunda categoria que prosperavam alimentando-se da desgraça alheia. Um abutre de terno de linho e sorriso de vendedor de carros usados. O casamento. Nosso acordo. Era para protegê-los, continuou Íris, e havia algo dilacerante em como pronunciava aquelas palavras. Mas ele encontrou outra maneira de atacar. E se isso seguir adiante, se conseguir que os tribunais lhe deem razão, meus pais perderão absolutamente tudo. 4 gerações de trabalho, os fornos que meu bisavô construiu com as próprias mãos. Tudo. Pela primeira vez desde que se conheceram, lágrimas ameaçaram transbordar daqueles olhos escuros que tanto haviam se esforçado em permanecer secos. Íris as conteve com pura força de vontade, mas o esforço era visível na tensão de sua mandíbula, em como seus nós dos dedos esbranquiçavam ao agarrar a borda da mesa. Desculpe, murmurou, pondo-se de pé com brusquidão. Preciso de ar. Desapareceu antes que Estevão pudesse responder, o som de seus saltos se perdendo em direção ao pátio interno. Ele permaneceu imóvel durante vários minutos, o jantar esfriando diante de seus olhos enquanto processava o que acabara de presenciar. Havia esperado que ela implorasse sua ajuda, que usasse aquela crise como desculpa para pedir mais dinheiro, mais proteção, mais de tudo o que sua posição de esposa lhe permitia exigir. Em vez disso, havia ido embora sem pedir nada. Encontrou-a 1 hora depois, sentada no banco de ferro forjado sob a jabuticabeira que trepava pela parede do pátio. A lua, quase cheia, pintava seu rosto de prata enquanto ela contemplava a fonte mourisca, onde a água seguia cantando sua melodia eterna. Leque aos dramas humanos que a rodeavam. Havia abraçado seus joelhos contra o peito, como uma menina pequena buscando consolo em seu próprio calor. O perfume noturno dos jasmins saturava o ar, tão doce que quase resultava enjoativo. Estevão sentou-se ao seu lado sem pronunciar palavra. O banco de ferro protestou levemente sob seu peso, mas nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles tinha textura naquela noite, pesado como veludo molhado, carregado de coisas não ditas e emoções que nenhum sabia nomear. Não preciso da sua pena, disse ela finalmente, sem girar para olhá-lo. Sei que isso não faz parte do nosso acordo. Não disse nada. Exatamente. Mais silêncio. Um gato cruzou o telhado vizinho com sigilo felino, sua sombra recortando-se brevemente contra o céu estrelado. Minha mãe costumava me trazer aqui quando eu era criança, comentou Estevão de repente, e sua própria voz o surpreendeu com aquela confissão inesperada. Este pátio era seu lugar favorito de toda a casa. Dizia que o som da água a ajudava a pensar. Íris girou ligeiramente a cabeça, estudando-o com uma expressão que ele não soube interpretar. O que aconteceu com ela? Morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. As palavras saíram desprovidas de emoção, planas como pedras de rio polidas por anos de corrente. Meu pai se enterrou no trabalho para não sentir o vazio. Eu aprendi com ele. Era a primeira informação pessoal que compartilhava desde que se conheceram. Íris a recebeu em silêncio,
sem tentar oferecer consolo vazio nem frases feitas sobre o tempo que tudo cura. Sinto muito, disse simplesmente. Ele assentiu uma vez, um movimento quase imperceptível. Permaneceram ali até que o amanhecer começou a tingir o céu de tons rosados e o som dos primeiros vendedores ambulantes rompeu o feitiço da noite. O pregão de um homem anunciando frutas frescas, laranjas de Pernambuco e melancias de Petrolina chegou flutuando desde a rua como uma promessa de que o mundo seguia girando apesar de tudo. Vou investigar o caso do Lopes, disse Estevão enquanto se punham de pé, o orvalho da madrugada umedecendo suas roupas. Não prometo nada, mas verei o que posso fazer. Íris o olhou com surpresa genuína, as olheiras sob seus olhos evidenciando a noite em claro. Por que faria isso? Ele não respondeu. Talvez porque não conhecesse a resposta. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças tão sutis que nenhum dos dois as teria reconhecido se alguém lhes tivesse apontado. Estevão começou a chegar mais cedo do trabalho. No início, convenceu-se de que era porque os mercados asiáticos fechavam mais cedo, ou porque certo projeto requeria menos supervisão noturna. Mas, no fundo, naquele canto de sua mente que preferia manter clausurado, sabia que buscava desculpas para coincidir com ela. Começou a perguntar sobre seu dia durante os jantares tardios, que agora compartilhavam com mais frequência. Como tinha sido a aula em Campo Grande? Algum aluno problemático? Havia avançado aquele projeto de restauração em que trabalhava durante as manhãs? Íris respondia no início com cautela, medindo cada palavra como se temesse revelar demais. Mas pouco a pouco, impulsionada talvez pela necessidade universal de ser escutada, começou a compartilhar fragmentos de seu mundo. Falou-lhe de Miguel, o garoto dos óculos remendados que havia começado a desenhar plantas arquitetônicas com uma precisão surpreendente. De Jonas, que havia conseguido sua primeira entrevista de trabalho como ajudante num escritório de design, graças à carta de recomendação que ela havia escrito. De Letícia, cuja mãe finalmente havia conseguido um horário mais humano que lhe permitia estar em casa quando seus filhos voltavam da escola. Você mudou a vida deles, comentou Estevão uma noite, genuinamente impressionado. Não tanto quanto eles mudaram a minha. Disse isso com uma simplicidade que ele não terminava de compreender. Como alguém podia encontrar tanto significado em dar sem esperar nada em troca? Seu mundo sempre havia funcionado com transações. Dar para receber, investir para obter benefícios, calcular cada movimento em função de seu retorno. Íris operava sob um sistema completamente diferente, e aquilo o desconcertava tanto quanto o fascinava. Enquanto isso, a investigação sobre Bernardo Lopes avançava silenciosamente. Estevão havia contratado o melhor escritório de advogados de Recife, especialistas em fraude empresarial que começavam a desembaraçar a trama de documentos falsificados e assinaturas imitadas. Não havia mencionado nada a Íris ainda. Queria ter algo concreto para oferecer-lhe, não meras promessas. A mudança mais significativa ocorreu num domingo de abril, quando o outono havia tingido finalmente as mangueiras da Rua da Aurora de tons dourados e alaranjados. Íris voltava da feira de Casa Amarela com sua cesta habitual de flores quando o encontrou esperando-a no vestíbulo, vestido com roupas casuais que ela jamais lhe havia visto usar. Jeans escuros, uma camisa de linho branca arregaçada até os cotovelos, tênis que pareciam recém-saídos da caixa. Pensei, começou ele, e havia algo quase tímido em sua expressão que transformava completamente suas feições habitualmente severas. Que poderíamos ir tomar um caldo de cana, em Olinda, se você não tiver outros planos. Íris ficou paralisada no meio do vestíbulo, um buquê de margaridas assomando de sua cesta de palha. Caldo de cana? Repetiu como se ele tivesse sugerido uma viagem à lua. É o que as pessoas fazem aos domingos, não é? Além disso, Josefina me informou que você nunca provou o autêntico caldo de cana de Olinda. Isso é praticamente um crime nesta terra. Um sorriso involuntário puxou os cantos dos lábios dela. Josefina lhe informou. Ela é muito persuasiva quando quer. E ameaçadora, para ser sincero. Íris soltou uma gargalhada,
um som cristalino que ressoou nas paredes do vestíbulo como sinos de festa. Era a primeira vez que ria genuinamente em sua presença, e Estevão sentiu que algo se afrouxava em seu peito, como se uma corda apertada demais cedesse finalmente. "Me dê 5 minutos para deixar isso", disse ela, apontando para as flores. "Espero você." Aquela tarde em Olinda, sentados numa barraca de rua, enquanto o sol de outono aquecia seus rostos, algo mudou irremediavelmente entre eles. Iris lhe explicou a diferença entre o caldo de cana autêntico, espremido na hora, e as versões industrializadas que serviam nos supermercados. Ele confessou, quase envergonhado, que nunca havia visitado as praias de Porto de Galinhas, apesar de ter nascido em Pernambuco. Ela lhe falou das tardes que passava lá de criança, observando os cavalos marinhos enquanto seu avô pescava siri para a casquinha que preparava sua avó. Pela primeira vez conversaram como duas pessoas que genuinamente queriam se conhecer. Sem agendas ocultas, sem muros defensivos, sem o peso do acordo que os havia unido. "Por que arquitetura?", perguntou ele enquanto ela mastigava uma tapioca de coco. "Porque os prédios são como pessoas", respondeu ela depois de pensar um momento. "Tem histórias para contar, cicatrizes que os definem, memórias armazenadas em cada pedra. Restaurá-los é como escutar essas histórias e ajudá-los a seguir contando-as às gerações futuras." Estevão a observou enquanto falava, fascinado por como seu rosto se iluminava ao descrever sua paixão. Os olhos lhe brilhavam como se contivessem todo o Atlântico em suas profundezas escuras, e suas mãos gesticulavam desenhando arcos invisíveis no ar. "Você, por outro lado, destrói prédios antigos para construir novos", comentou ela, e havia curiosidade em seu tom, não julgamento. Nunca se perguntou que história silencia ao fazê-lo? A pergunta o golpeou com uma força inesperada. Durante anos havia visto os prédios unicamente como investimentos, metros quadrados a multiplicar, terrenos a otimizar. A ideia de que contivessem algo além de valor imobiliário jamais havia cruzado por sua mente pragmática. "Não", admitiu. "Nunca havia pensado assim." Ela sorriu, mas não era um sorriso de superioridade nem de pena. Era um sorriso de quem reconhece uma porta que poderia se abrir. Talvez devesse começar. O evento beneficente anual do Grupo Drummond se celebrava no Museu de Arte Moderna, aquele conjunto de estruturas contemporâneas às margens do rio Capibaribe, que pareciam esculturas gigantes, emergindo da água. Iris dedicou a tarde inteira a se preparar, não por vaidade, mas porque sabia que aquela noite seria observada, julgada, medida segundo padrões que ela jamais havia buscado cumprir. Escolheu um vestido azul marinho de corte reto que havia encontrado numa pequena boutique do Recife antigo, sem marcas nem etiquetas ostentosas. O tecido fluía como ondas do Atlântico quando caminhava, simples mas elegante, de uma maneira que não requeria adornos. Sobre a cama, Estevão havia deixado um estojo de veludo preto com um colar de safiras e diamantes que teria alimentado famílias inteiras durante meses. Iris o contemplou durante um longo momento, antes de fechá-lo com suavidade e guardá-lo na gaveta da mesinha de cabeceira. Em vez disso, pôs os brincos de pérola que haviam pertencido à sua avó, as únicas joias que havia trazido de casa. Eram modestos, ligeiramente desiguais em tamanho porque haviam sido cultivadas naturalmente nas costas do Nordeste, mas continham mais valor do que qualquer gema poderia quantificar. Como toque final, jogou sobre seus ombros o xale de seda herdado de sua bisavó, uma peça bordada com pássaros do paraíso e flores de ipê que havia atravessado gerações antes de encontrar seu lar em Recife. Quando desceu a escadaria principal do casarão, Estevão a esperava ao pé dos degraus. Vestia um smoking escuro que realçava seu porte natural, o cabelo preto penteado para trás com gel, a mandíbula perfeitamente barbeada. Ficou imóvel ao vê-la, algo indecifrável cruzando por seus olhos cinzentos. "Não está usando as joias", observou, e sua voz soava estranhamente rouca. "Não preciso delas." Era verdade. A elegância natural de Iris, combinada com a herança emocional que portava naqueles singelos ornamentos, eclipsava qualquer exibição de riqueza. Parecia uma princesa de outro tempo,
daquelas que reinavam por graça própria e não pelos tesouros de seus cofres. Você está. Estevão vacilou buscando palavras que habitualmente não precisava. Deslumbrante. Um rubor leve tingiu as bochechas dela, mas manteve a compostura. Obrigada, você também. O Museu de Arte Moderna brilhava como uma joia arquitetônica naquela noite. Os prédios modernos, iluminados com luzes que mudavam de cor gradualmente, se refletiam nas águas do Capibaribe, criando um efeito de irrealidade onírica. O evento se celebrava no salão principal, cujo interior havia sido transformado num jardim tropical artificial, com milhares de orquídeas importadas e pequenas fontes que sussurravam entre as mesas dos convidados. Íris caminhou junto a Estevão entre a multidão de empresários, políticos e figuras do mundo cultural pernambucano. Sorria quando correspondia, apertava mãos, aceitava elogios sobre seu vestido e seu xale com graça estudada. Era exatamente o que ele precisava que fosse. A esposa perfeita para manter as aparências, mas, sob a superfície, sentia-se como uma impostora naquele mundo de fortunas herdadas e ambições desmedidas. Foi então que o viu. Caio Montenegro cruzava o salão com essa segurança despreocupada, de quem nunca teve que provar nada a ninguém. Era alto, de cabelo castanho alvoroçado de maneira estudadamente casual, com uma barba de vários dias que em qualquer outro homem teria parecido descuidada, mas nele resultava deliberadamente artística. Seus olhos verdes, da cor das colinas de Minas Gerais após a chuva, escanearam a multidão até deter-se nela. Íris Tavares, reconheceu-a antes que ela pudesse reagir, aproximando-se com passadas longas e um sorriso que iluminava seu rosto inteiro. Caio, murmurou ela genuinamente surpresa. Não esperava ver você aqui. Nem eu a você. Embora, claro, agora é toda uma senhora da alta sociedade. Seu tom era de brincadeira afetuosa sem rastro de malícia. Helena me contou quando me ligou há um mês. Não conseguia acreditar. Haviam estudado juntos na Faculdade de Arquitetura de São Paulo, compartilhando noites de estudo, cafés intermináveis e sonhos de restaurar o patrimônio brasileiro à sua antiga glória. Caio havia sido um de seus melhores amigos durante aqueles anos, talvez algo mais durante um breve período que ambos haviam concordado em esquecer. "O que está fazendo em Recife?" perguntou ela, genuinamente interessada. "Um projeto novo. Vão restaurar o convento de Santo Antônio, toda a talha dourada barroca. Me pediram para liderar a equipe técnica." Os olhos de Íris brilharam com entusiasmo profissional. "Isso é incrível. Aquela talha é uma das mais complexas do barroco brasileiro." "Eu sei. Por isso pensei em você imediatamente." Conversaram durante os próximos 30 minutos sobre o projeto, sobre técnicas de restauração, sobre antigos professores que ambos haviam admirado e detestado em partes iguais. Íris ria das anedotas que ele contava, gestos animados e olhos brilhantes, completamente absorta num mundo de lembranças e paixões compartilhadas. Do outro lado do salão, Estevão observava a cena com uma tensão crescente que não conseguia explicar. Havia abandonado uma conversa com o prefeito de Recife no meio de uma frase, algo impensável em circunstâncias normais. Sua atenção estava fixada em sua esposa e aquele desconhecido que a fazia sorrir de uma maneira que ele nunca havia conseguido. Quando Caio tocou ligeiramente o braço de Íris, ao contar uma anedota particularmente divertida, algo primitivo e completamente inesperado explodiu no peito de Estevão. Ciúmes. O sentimento era tão alheio à sua natureza que demorou vários segundos para identificá-lo. Nunca havia sentido ciúmes em sua vida. As mulheres iam e vinham como investimentos que rendiam ou não segundo o caso, nenhuma importante o suficiente para provocar emoções possessivas. Mas ver Íris brilhar daquela maneira para outro homem, ver seus olhos iluminados por uma paixão que não era dirigida para ele, despertava um instinto que cria inexistente. Pela primeira vez em 10 anos, abandonou uma reunião importante sem desculpa alguma. Abriu caminho entre os convidados com passadas longas e decididas, ignorando os cumprimentos e os olhares curiosos. Quando chegou junto de Íris, passou seu braço ao redor de sua cintura com um gesto possessivo que nunca havia empregado antes.
Querida, disse, e a palavra soou estranha em seus lábios. Estão nos esperando na mesa principal. Íris o olhou surpresa, seus olhos escuros refletindo as luzes cintilantes da estrutura moderna. Ah, claro. Virou-se para Caio com um sorriso de desculpas. Caio, apresento meu marido, Estevão Drummond. Os dois homens apertaram as mãos com essa cortesia superficial que disfarça avaliações mútuas. Caio sorria abertamente. Estevão mal curvava os lábios em algo que pretendia ser amistoso, mas não alcançava a meta. Um prazer, mentiu Estevão. O prazer é meu. Teve muita sorte. Caio olhou para Íris com afeto evidente. Íris é uma das pessoas mais extraordinárias que conheci na vida. A mandíbula de Estevão se tensionou imperceptivelmente. Eu sei. Naquela noite no Mercedes preto que os levava de volta para casa, o silêncio entre eles era de uma natureza completamente diferente. Elétrico, carregado, vibrando com tensões não nomeadas. O que foi aquilo? Perguntou Íris finalmente, girando-se no assento de couro para olhá-lo. Estevão mantinha os olhos fixos na estrada, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Não sei do que está falando. Praticamente me arrastando para longe do Caio como se eu fosse uma propriedade extraviada. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Não gostei da maneira como ele olhava para você, admitiu finalmente. E cada palavra parecia arrancada de sua garganta contra sua vontade. Íris estudou seu perfil tenso durante um longo momento. Caio é um velho amigo, nada mais. Um velho amigo que toca seu braço e faz você sorrir de uma maneira que eu jamais consegui. As palavras flutuaram no ar do carro como uma confissão involuntária. Estevão se amaldiçoou mentalmente por tê-las pronunciado, por ter revelado aquela vulnerabilidade que nem mesmo sabia que possuía. Íris não respondeu imediatamente. Em vez disso, virou-se para a janela, contemplando as luzes de Recife deslizarem na noite enquanto processava o que acabara de escutar. Seu marido, o homem que havia declarado que aquele casamento era puramente comercial, estava com ciúmes. Era impossível não sentir uma pequena pontada de satisfação ante aquela revelação. E talvez algo mais perigoso ainda: esperança. As semanas que se seguiram ao evento beneficente trouxeram mudanças que nenhum dos dois teria antecipado. Estevão começou a buscar desculpas para estar nos mesmos espaços que ela com uma frequência que já não podia ser atribuída à casualidade. Observava-a enquanto regava as plantas do pátio, notando como seus dedos acariciavam cada folha com uma ternura que dedicava a todo ser vivo que entrava em sua órbita. Escutava-a cantarolar melodias nordestinas enquanto cozinhava, canções de sua infância que enchiam a cozinha de uma calidez que os eletrodomésticos de última geração jamais poderiam proporcionar. Começou a fazer perguntas que antes não lhe interessavam. Como havia aprendido a cozinhar assim? Por que escolhia sempre cores terra para decorar? Que livro estava lendo aquela semana e o que achava? As respostas de Íris, no início cautelosas, foram ganhando extensão e profundidade, à medida que sua desconfiança cedia terreno. Descobriu que ela havia aprendido a cozinhar de sua avó durante os verões no sítio de Gravatá, no agreste pernambucano. Que escolhia cores terra porque a conectavam com a argila das oficinas de sua família, com o barro que havia visto moldar em azulejos desde que tinha memória. Que estava lendo um romance de Marta Medeiros e que achava que as mulheres de suas histórias tinham a mesma resistência silenciosa que ela admirava em sua mãe. Foram noites de conversas que se estendiam além da meia-noite, primeiro na sala de jantar formal e depois, gradualmente, no pátio interno onde o som da fonte criava um pano de fundo hipnótico. Descobriram pontos em comum que nenhum esperava. Ambos preferiam o café puro e amargo. Detestavam os eventos sociais, embora por razões diferentes, encontravam consolo na arquitetura, embora olhassem os prédios de ângulos opostos. Foi durante uma dessas noites, no final de maio, quando Íris recebeu a ligação que mudaria tudo. Caio havia contatado-a para oferecer-lhe formalmente uma vaga em seu prestigioso escritório de Belo Horizonte. O projeto do convento de Santo Antônio era só o começo,
Tinham contratos em Salvador, Rio de Janeiro, até trabalhos internacionais em Portugal e na Itália. Oferecia-lhe um salário competitivo, a oportunidade de liderar equipes de restauração, viagens que a levariam por todo o Brasil e além. Era o sonho que havia tido, que abandonar quando a crise da empresa familiar a obrigou a deixar São Paulo e voltar a Recife para trabalhar como assistente administrativa. Contou a Estevão durante o jantar daquela noite, incapaz de conter a emoção que fazia brilhar seus olhos. Ele a escutou em silêncio enquanto ela descrevia as possibilidades, os projetos, as cidades que visitaria. E com cada palavra, sentiu como algo em seu interior desmoronava. "Vai aceitar?" perguntou quando ela terminou, mantendo a voz neutra à custa de um esforço supremo. Íris largou os talheres sobre o prato, estudando seu rosto com aquela intensidade que parecia ler pensamentos. "Ainda estou pensando. É uma oportunidade incrível." As palavras sabiam a cinza em sua boca. Seria uma bobagem recusar. "Eu sei." O silêncio que se seguiu estava carregado de tudo o que nenhum se atrevia a dizer. "Por que me pergunta se vou aceitar?" questionou ela finalmente. "Este casamento é um acordo comercial, lembra? Não deveria importar o que eu faço com minha carreira." As palavras dele, pronunciadas naquela primeira noite, voltavam como um bumerangue envenenado. Estevão fechou os olhos brevemente, sentindo o peso de sua própria frieza passada esmagando-o. E se eu tivesse mudado de ideia? Íris prendeu a respiração. As velas sobre a mesa piscaram, projetando sombras dançantes sobre a toalha de linho. Mudou? Ele a olhou diretamente, deixando cair pela primeira vez todas as máscaras que habitualmente protegiam sua vulnerabilidade. "Não sei o que está acontecendo comigo", admitiu, e sua voz soava como a de um homem perdido em território desconhecido. "Não reconheço esse sentimento, mas sei que a ideia de você ir embora, de trabalhar longe com ele, de que seu riso e seus olhos brilhantes sejam para outros, me resulta insuportável." Íris permaneceu imóvel, processando aquela confissão que contradizia tudo o que ele havia estabelecido desde o princípio. "Isso não é justo, Estevão." "Eu sei. Você não pode me pedir para renunciar aos meus sonhos porque de repente decidiu que sente algo. Não estou pedindo nada. Então, o que está dizendo exatamente?" Ele afastou o olhar, contemplando o jardim noturno através das janelas. As buganvílias brilhavam sob a luz da lua como manchas de sangue roxo contra a parede caiada. "Estou dizendo que vou apoiá-la em qualquer decisão que tomar, porque percebi que o que sinto por você é mais importante que meu egoísmo." Era a declaração mais próxima de uma profissão de amor que Estevão Drummond havia pronunciado em sua vida adulta. E ambos sabiam disso. Íris se levantou lentamente da mesa, rodeando-a até posicionar-se junto à sua cadeira. Ele ergueu a vista para ela, vulnerável de uma maneira que jamais permitia que ninguém presenciasse. "Recusei a oferta esta tarde", disse ela suavemente, "antes de saber nada disso." "Por quê?" "Porque em algum lugar entre esses ladrilhos frios e jardins perfeitos, encontrei algo que não esperava encontrar. E talvez, só talvez, valha a pena lutar por isso." Os dias seguintes foram como caminhar sobre uma ponte de vidro, bonitos, mas precários, iluminados por uma luz nova, mas ameaçados constantemente pela possibilidade de se quebrarem. Estevão e Íris começaram a explorar o território desconhecido que se abria entre eles com a cautela de quem sabe que está pisando em terreno minado. As conversas se tornaram mais íntimas, os olhares mais prolongados, os toques casuais mais frequentes. Mas nenhum dos dois se atrevia a dar o passo definitivo que transformaria seu acordo em algo real. O medo os mantinha suspensos num limbo delicioso e frustrante, em partes iguais. Para Estevão, o medo tinha raízes profundas que se afundavam em sua adolescência. Depois da morte de sua mãe, havia construído muralhas ao redor de seu coração com a precisão de um engenheiro obcecado com a segurança. Cada pedra daquela fortaleza representava uma emoção suprimida, um anseio negado, uma vulnerabilidade eliminada. Permitir que alguém atravessasse essas defesas significava arriscar-se a experimentar novamente a dor devastadora que quase o havia destruído aos 15 anos. Íris, por sua parte,
Carregava o peso de ter entregado seu futuro em troca de salvar sua família. Cada vez que se permitia sentir algo genuíno por Estevão, uma voz em seu interior lhe lembrava as circunstâncias de sua união. Como podia confiar em sentimentos que haviam nascido da obrigação? Como distinguir o afeto real da gratidão por ter salvado o negócio de seus pais? E se tudo aquilo fosse simplesmente uma ilusão que ambos construíam para tornar mais tolerável sua situação? A primeira rachadura apareceu numa tarde de junho, quando Estevão cancelou um jantar que haviam planejado juntos para atender uma emergência empresarial. Sinto muito, disse por telefone e genuinamente sentia. Surgiu um problema com o projeto da orla. Vou voltar tarde. Iris assegurou que entendia, que não tinha problema, que jantariam outro dia. Mas quando desligou, uma sombra de dúvida cruzou por sua mente. Quantas vezes havia escutado seu pai pronunciar exatamente as mesmas palavras? Quantos jantares cancelados, quantas promessas quebradas em nome do trabalho haviam erodido lentamente o casamento de seus pais, até convertê-lo numa convivência cordial, mas desprovida de paixão? O padrão se repetiu durante as semanas seguintes. Estevão tinha as melhores intenções, mas décadas de hábitos eram difíceis de romper. O trabalho seguia sendo seu refúgio preferencial quando as emoções se tornavam intensas demais, reais demais. Era mais fácil perder-se em números e contratos que enfrentar o que estava crescendo entre eles. Iris observava à distância como ele voltava aos seus velhos padrões e com cada cancelamento, cada jantar frio sobre a mesa da sala de jantar vazia, sentia que a ponte de vidro rachava um pouco mais. A segunda rachadura chegou na forma de Isabel Ferraz. Isabel era sócia de um escritório que colaborava frequentemente com o Grupo Drummond, uma mulher de 40 anos impecavelmente vestida, cuja ambição igualava a de Estevão. Haviam tido um breve caso anos atrás, antes de ela se casar com um político menor, que lhe proporcionava conexões úteis. Agora, recém-divorciada, Isabel parecia determinada a retomar de onde haviam parado. Iris a conheceu durante um jantar de negócios, ao qual Estevão havia insistido em levá-la, argumentando que sua presença como esposa era necessária para certos investidores conservadores. Desde o momento em que entraram no restaurante, os olhos felinos de Isabel se cravaram em Estevão com uma possessividade que não tentava disfarçar. Estevão, quanto tempo! Ronronou, beijando suas bochechas com lábios pintados de vermelho intenso, enquanto ignorava deliberadamente Iris. Senti falta de nossas conversas. A insinuação era evidente. Iris sentiu um nó se formar em seu estômago, enquanto observava como Isabel tocava o braço de seu marido, com familiaridade, como inclinava a cabeça para sussurrar-lhe algo que o fez sorrir. Estevão, para seu crédito, a apresentou corretamente e manteve uma distância profissional durante todo o jantar. Mas o dano estava feito. As sementes da insegurança, plantadas por semanas de ausências e prioridades cambiantes, germinaram com rapidez venenosa. Naquela noite, na solidão de seu quarto, Iris se confrontou com perguntas que não queria fazer. Quantas mulheres como Isabel haviam passado pela vida de Estevão? O que a fazia diferente, além de um contrato matrimonial conveniente? E se o que ele sentia não era amor, mas costume? O conforto de ter uma esposa apresentável que não exigia nada? As dúvidas se multiplicaram como ervas num jardim abandonado. A terceira rachadura, a mais profunda, surgiu quando Estevão descobriu a verdade sobre o caso de Bernardo Lopes. Seus advogados haviam desembaraçado a trama de documentos falsos, identificando cada assinatura falsificada e cada fatura inventada. O caso estava praticamente ganho. Bastava apresentar as provas ao juiz para que Lopes enfrentasse acusações de fraude que o enviariam à prisão e salvariam definitivamente a empresa da família Tavares. Mas a investigação havia revelado algo mais. A empresa de azulejaria tinha problemas estruturais que iam além da traição de Lopes. Décadas de resistência a se modernizar, de se agarrar a métodos tradicionais num mercado que exigia inovação, haviam enfraquecido seus alicerces. Embora ganhassem o caso legal, a viabilidade a longo prazo
Era duvidosa, sem um investimento significativo e mudanças drásticas na gestão. Estevão contratou consultores, analisou números, elaborou um plano de resgate que podia funcionar. Mas requeria uma condição. Ele teria que se envolver diretamente na gestão, basicamente tomando o controle do negócio familiar de Iris sob a estrutura do Grupo Drummond. Era a solução prática, era o inteligente, e era exatamente o que Iris havia temido desde o princípio, que sua família ficasse completamente endividada com ele, que o último vestígio de independência que lhe restava desaparecesse. Quando Estevão lhe apresentou o plano numa noite, acreditando que ela o receberia com gratidão, encontrou-se com algo completamente diferente. Não, disse Iris, e sua voz era firme, embora seus olhos brilhassem com algo que podia ser raiva ou dor. De jeito nenhum. É a única opção viável. Não. Não vou permitir que transforme a empresa da minha família em mais uma de suas aquisições. Não é uma aquisição. É um resgate. Há alguma diferença quando o resultado é o mesmo? Ela se pôs de pé, afastando-se dele como se sua proximidade queimasse. Meu bisavô construiu essa empresa com as próprias mãos. Meus avós a mantiveram viva durante a ditadura, quando não havia nem lenha para os fornos. Meus pais sacrificaram tudo por ela. E você quer que eu simplesmente entregue tudo a você de presente? Estou tentando ajudar. Está tentando controlar. As palavras saíram afiadas, carregadas de semanas de insegurança acumulada. É a única coisa que sabe fazer, não é? Comprar, controlar, possuir. As empresas, os prédios, e agora eu e tudo que me importa. O silêncio que se seguiu era o de duas pessoas se dando conta de que haviam chegado a um precipício inesperado. Não é isso o que quero, disse Estevão finalmente, sua voz apenas um sussurro. Então, o que quer? Ela o enfrentou com olhos que brilhavam de lágrimas contidas. Porque cada vez que começo a acreditar que isso poderia ser real, algo me lembra como começamos. Um acordo. Um contrato. Eu era a solução para seu problema de herança, nada mais. Isso mudou. Mudou? Quando exatamente? Antes ou depois de sua ex-amante me olhar como se eu fosse um obstáculo menor? Antes ou depois das dezenas de jantares cancelados, porque o trabalho sempre é mais importante? Cada palavra era uma pedra jogada contra os frágeis alicerces que haviam construído juntos. Estevão quis se defender, explicar, desmentir, mas as acusações continham verdade suficiente para deixá-lo mudo. Preciso de tempo, disse Iris, recuando em direção à porta. Tempo para pensar se isso faz algum sentido. Se eu faço algum sentido aqui. Quando foi embora, o eco de seus passos ressoando no corredor vazio, Estevão ficou sozinho com o peso de tudo o que havia feito de errado e tudo o que não sabia como consertar. Iris se refugiou no trabalho como quem busca oxigênio debaixo d'água. Dobrou suas horas no centro comunitário de Campo Grande, chegando antes do sol e indo embora quando as estrelas já haviam tomado posse do céu. Seus alunos notavam algo diferente nela, uma intensidade febril que parecia queimar de dentro, mas nenhum se atrevia a perguntar. Só Miguel, o garoto dos óculos remendados que havia se tornado seu aluno mais promissor, teve a coragem de se aproximar numa tarde, enquanto ela apagava furiosamente um quadro que já estava limpo. Dona Iris, disse com sua voz de adolescente, ainda oscilando entre graves e agudos, a senhora está bem. Ela parou seu movimento, o apagador suspenso no ar. Estou bem, Miguel, só cansada. Minha mãe dizia que quando uma mulher diz que está cansada, na verdade quer dizer que está triste, mas não sabe como explicar. A observação, tão simples e tão certeira, desarmou as defesas que Iris havia mantido de pé durante dias. Largou o apagador e sentou-se pesadamente na beirada da mesa, olhando para aquele garoto que havia aprendido cedo demais a ler a dor alheia. Sua mãe é muito sábia. Era. Miguel sentou-se numa carteira próxima, suas pernas magras balançando sem tocar o chão. Morreu há 2 anos. Câncer. O coração de Iris se apertou. Sinto muito. Não sabia. Tudo bem.
O garoto deu de ombros com aquela resignação prematura que parte a alma. Antes de ir embora, ela me disse algo que não entendi na hora, mas acho que estou começando a entender agora. O que ela disse? Que o amor não é um sentimento. É uma decisão que você toma todo dia, especialmente nos dias em que é difícil. Miguel a olhou com uma intensidade imprópria de seus 14 anos. Acho que ela e meu pai tiveram muitos dias difíceis, mas sempre decidiam ficar. Iris engoliu o nó que havia se formado em sua garganta. Sua mãe era uma mulher muito inteligente, e a senhora também é. Por isso sei que vai encontrar um jeito de parar de estar triste. Quando o garoto foi embora, Iris permaneceu sentada naquela sala vazia durante longo tempo, contemplando as paredes descascadas que tanto lhe lembravam seu próprio coração, rachadas, precisando de restauração, mas ainda de pé. Enquanto isso, no casarão da Rua da Aurora, Estevão travava sua própria batalha contra demônios que levava décadas alimentando. Havia cancelado todas as suas reuniões depois do confronto com Iris, algo que não havia feito nem mesmo quando enfrentava as maiores crises empresariais de sua carreira. Os funcionários murmuravam entre si, preocupados com a saúde de seu chefe, que parecia ter envelhecido anos em questão de dias. Josefina, a única pessoa no mundo a quem permitia se aproximar quando se encontrava vulnerável, entrou em seu escritório uma manhã, com uma bandeja de café da manhã que ele não havia pedido. Coma alguma coisa, ordenou com a autoridade de quem trocou fraldas de imperadores. Não tocou em nada desde que a senhora foi para o quarto de hóspedes. Estevão afastou o olhar da janela, onde havia estado contemplando o jardim que Iris tanto amava. Não estou com fome. Isso não foi uma sugestão. Josefina depositou a bandeja sobre sua escrivaninha com um golpe seco. E quando terminar, vai me contar o que fez para que aquela mulher que te olha como se você fosse algo especial esteja agora trancada chorando quando acha que ninguém a ouve. Ela não chora. Chora toda noite. Mas é orgulhosa demais para deixar você ver. A informação golpeou Estevão como um soco no estômago. Tentei ajudá-la, a família dela. Ajudar ou controlar? A mesma pergunta que Iris lhe havia lançado. Estevão fechou os olhos, sentindo o peso de seus próprios padrões esmagando-o. Não sei fazer as coisas de outra maneira, Josefina. É a única coisa que conheço. A governanta sentou-se diante dele sem ser convidada, algo que só ela se atreveria a fazer. Sua mãe, que Deus a tenha, era a mulher mais doce que conheci, mas era forte à sua maneira. Não precisava que ninguém a resgatasse. Precisava que alguém caminhasse ao seu lado. Josefina o olhou com olhos que haviam visto demais para se deixar enganar. Seu pai nunca entendeu a diferença. E temo que você também não. Qual é a diferença? Resgatar é fazer as coisas por alguém. Acompanhar é fazê-las com alguém. Pôs-se de pé, alisando seu avental. Aquela moça não precisa de um salvador. Precisa de um companheiro. A pergunta é se você sabe como ser um. Quando foi embora, deixando para trás o aroma de café recém-passado e verdades incômodas, Estevão contemplou a bandeja de café durante longo tempo. Pela primeira vez em sua vida, perguntou-se se tudo o que sabia sobre o amor, sobre relacionamentos, sobre se conectar com outro ser humano, estava fundamentalmente errado. As noites eram o pior. Iris ficava acordada no quarto de hóspedes, escutando os sons de uma casa que havia começado a sentir como lar antes de tudo desmoronar. O pingar da fonte do pátio, o ranger das vigas de madeira centenárias se ajustando ao frio de junho, o distante murmúrio do trânsito noturno na Rua da Aurora. E às vezes, quando o silêncio era mais profundo, os passos de Estevão no corredor. Paravam sempre diante de sua porta, permaneciam ali durante minutos eternos e depois se afastavam sem que ele jamais batesse. Ela também não abria. Ambos estavam presos num impasse criado pelo orgulho ferido e o medo de dar o primeiro passo. Cada um esperava que o outro cedesse, sem perceber que a espera só alargava o abismo. Foi no 15º dia daquela guerra fria silenciosa quando o destino interveio da maneira mais inesperada. Um cano antigo estourou na ala sul do casarão, inundando vários quartos, incluindo o que Iris ocupava. A água se infiltrou durante a noite enquanto ela dormia profundamente, exausta por semanas de insônia acumulada.
Foi o frio que a acordou. O contato gelado da água contra seus pés, quando estes tocaram o chão encharcado. Que diabos! A luz do corredor se acendeu de repente, e Estevão apareceu na porta com o pijama manchado de umidade e expressão de alarme. O cano do banheiro estourou. Toda a ala está inundada. Seu olhar percorreu o quarto, avaliando os danos com o olho experiente de construtor. Você precisa sair daqui. O teto pode ceder se a água se acumular. Não havia tempo para discussões nem rancores acumulados. Iris agarrou o essencial, umas fotografias de sua família que guardava na mesinha de cabeceira, e seguiu Estevão pelo corredor, enquanto Josefina coordenava ligações de emergência ao serviço de manutenção. Pode usar meu quarto, ofereceu ele enquanto subiam para a ala norte. Eu durmo no escritório. Não precisa. Iris. Ele parou no meio da escada, virando-se para olhá-la. Por uma noite, por favor, pare de brigar comigo. Havia algo tão exausto em sua voz, tão desprovido da arrogância que normalmente o blindava, que ela assentiu sem mais objeções. O quarto de Estevão era um território que não havia explorado desde que se mudou. Mais austero do que esperava, com móveis de linhas simples e cores neutras. Mas havia detalhes que a surpreenderam. Uma fotografia de uma mulher bonita, de olhos cinzentos, sobre a cômoda, que só podia ser sua mãe. Uma pilha de livros na mesinha revelando gostos insuspeitos em história e filosofia. E sobre a escrivaninha, junto a documentos de trabalho, um pequeno vaso com gerânios secos. São do meu jardim? Perguntou, tocando as pétalas murchas com dedos trêmulos. Estevão, que havia entrado para buscar uns cobertores adicionais, parou de repente. Cortei há semanas, antes de tudo isso. Pigarreou desconfortavelmente. Gostava de como cheiravam. Me lembravam você quando não estava. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os que haviam compartilhado antes. Não era desconfortável, nem hostil, nem carregado de tensões não resolvidas. Era o silêncio de duas pessoas que finalmente viam o outro sem as máscaras que habitualmente usavam. Estevão, não precisa dizer nada. Depositou os cobertores sobre uma poltrona. Sei que estraguei tudo. Sei que tentei resolver as coisas do meu jeito em vez de te escutar. E sei que você tem todo o direito de não me perdoar. Iris sentou-se na beirada da cama, envolta no roupão que ele lhe havia emprestado. Cheirava a ele, café, sândalo, algo indefinivelmente masculino que lhe resultava já tão familiar. Eu também cometi erros, admitiu suavemente. Me deixei levar pelo medo em vez de falar com você. Tirei conclusões sem dar a oportunidade de você se explicar. Você tinha razões para desconfiar. Dei muitas. Talvez. Mas o amor não deveria ser uma lista de agravos que guardamos para usar como armas quando estamos feridos. A palavra caiu entre eles como uma pedra num lago, criando ondas que se expandiram até tocar cada canto do quarto. Amor. Era a primeira vez que algum dos dois a pronunciava em voz alta. Estevão se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos entre as suas. Seus olhos cinzentos, habitualmente tão frios e impenetráveis, brilhavam com uma vulnerabilidade que ela jamais havia presenciado. Não sei como fazer isso, confessou. Nunca aprendi. Meu pai me ensinou a construir impérios, mas ninguém me ensinou a construir um lar. Sei de números e contratos e negociações, mas não sei como mostrar a alguém que a amo sem tentar controlar tudo. Iris sentiu que suas próprias lágrimas começavam a cair, mas desta vez não tentou detê-las. Então vamos aprender juntos. Vai me dar outra chance? Ela o olhou longamente, vendo além do empresário implacável, além do homem ferido, até o menino de 15 anos que havia perdido sua mãe e havia decidido que nunca mais permitiria que o amor o destruísse. Sim, sussurrou. Mas desta vez fazemos de verdade. Sem contratos nem acordos comerciais. Só você e eu decidindo todo dia que queremos estar juntos. Quando ele a beijou, o sabor das lágrimas de ambos se misturou em algo que era ao mesmo tempo salgado e doce, como o mar Atlântico que havia sido testemunha silenciosa de toda sua história. O amanhecer seguinte
trouxe uma luz diferente ao casarão da Rua da Aurora. As equipes de manutenção trabalhavam na ala danificada, suas vozes e ferramentas criando uma sinfonia de reparação que parecia se estender além dos canos estourados. Havia algo simbólico naquele caos de restauração, pensou Iris enquanto observava da janela do quarto de Estevão, envolta ainda em seu roupão. Ele entrou com 2 xícaras de café fumegante, vestido já com roupa de trabalho, mas com uma suavidade em suas feições que ela não havia visto antes. Josefina diz que vão levar pelo menos 1 semana para reparar os danos da água. Estendeu-lhe uma das xícaras. Vai ter que ficar aqui enquanto isso. Acho que vou sobreviver à tortura. O sorriso que ele lhe dedicou, genuíno e caloroso, transformou completamente seu rosto habitualmente severo. Tenho que ir ao escritório umas horas, mas cancelei o jantar com os investidores coreanos. Pensei que poderíamos fazer algo juntos esta noite. Algo normal. O que os casais normais fazem? E o que os casais normais fazem? Estevão deu de ombros com uma torpeza encantadora. Não faço a menor ideia. Esperava que você me dissesse. Iris soltou uma gargalhada, a primeira genuína em semanas. Poderíamos começar por algo simples, passear pela orla ao entardecer, jantar em algum lugar sem toalhas de linho nem garçons intimidadores, ver um filme em casa com pipoca. Tudo isso soa agradável. Ele pronunciou a palavra como se fosse um conceito novo que estivesse saboreando. Diferente de tudo que conheço. Essa é a ideia. Assim começou o que Iris chamaria mais tarde a reconstrução dos alicerces. Durante as semanas seguintes, aprenderam a se conhecer de maneiras que o contrato matrimonial jamais havia contemplado. Estevão descobriu que Iris cantava desafinado enquanto cozinhava, que tinha um medo irracional de pombos e que chorava toda vez que via filmes onde os cachorros eram protagonistas, mesmo as comédias. Iris descobriu que ele guardava uma coleção secreta de vines de jazz que herdou de sua mãe, que detestava frutos do mar apesar de viver em Recife, e que sonhava acordado com desenhar casas em vez de complexos de escritórios. Os jantares deixaram de ser atos de cortesia vazia para se converterem em rituais que ambos esperavam com antecipação. Cozinhavam juntos, descobrindo que ele era um desastre com a faca, mas surpreendentemente habilidoso com os molhos. Comiam na cozinha, sentados nos banquinhos altos da bancada, com as pernas entrelaçadas e as risadas enchendo os espaços que antes o silêncio ocupava. Mas foi o projeto da empresa de azulejaria que cimentou verdadeiramente sua nova dinâmica. Estevão apresentou a Iris uma proposta completamente reformulada, tão diferente da original que parecia concebida por outra pessoa. Não quero absorver a empresa, explicou enquanto desdobrava documentos sobre a mesa da sala de jantar. Quero investir nela como sócio minoritário. Seus pais mantêm o controle total. Meus recursos financeiros apoiam a modernização, mas as decisões continuam sendo deles. Iris estudou os números, os termos, as cláusulas desenhadas para proteger a autonomia de sua família. Isso é incrivelmente generoso. Não é generosidade, é o correto. Ele passou uma mão pelo cabelo, um gesto de nervosismo que ela começava a reconhecer. Conversei com a Josefina sobre o que significa acompanhar em vez de resgatar. Acho que isso é o mais perto que posso chegar de entender. Ela levantou a vista dos documentos, encontrando seus olhos cinzentos, que a olhavam com uma mistura de esperança e medo. É exatamente o que precisávamos. O alívio que cruzou pelo rosto dele foi quase palpável. Apresentaram a proposta a Davi e Eliana Tavares num domingo, na casa da família em Olinda, onde o cheiro de esmalte e argila impregnava cada canto. Os pais de Iris, inicialmente cautelosos ante o genro que haviam visto unicamente como um empresário frio que havia comprado sua filha, escutaram com atenção crescente enquanto Estevão explicava os termos. Por que faria isso? Perguntou Davi finalmente, suas mãos calejadas de artesão cruzadas sobre a mesa de madeira gasta. Não ganha nada com essas condições. Estevão olhou para Iris, que estava sentada junto a ele com os dedos entrelaçados com os seus debaixo da mesa. Ganho algo que não tem preço em nenhum balanço contábil, respondeu.
Ganho a possibilidade de ser parte desta família de verdade. E ganho a confiança de sua filha, que é mais valiosa que qualquer patrimônio. Eliana, a mãe de Iris, levou uma mão ao peito. Seus olhos, tão escuros como os de sua filha, encheram-se de lágrimas silenciosas. Iris me disse uma vez, continuou Estevão, que os prédios têm histórias para contar, que restaurá-los é preservar essas vozes para as gerações futuras. Esta empresa é o mesmo. 4 gerações de histórias, de técnicas de amor por um ofício. Destruir isso seria um crime pior que qualquer fraude financeira. O silêncio que se seguiu era diferente dos que Iris havia experimentado nos meses anteriores. Era um silêncio de aceitação, de muros caindo, de famílias que começam a se fundir numa só. Davi estendeu sua mão curtida para Estevão. Bem-vindo à família, filho. A primavera chegou a Recife com sua explosão habitual de cor e vida, mas aquele ano tinha um significado especial para quem habitava o casarão da Rua da Aurora. O caso contra Bernardo Lopes havia se resolvido favoravelmente. As provas reunidas pelos advogados de Estevão eram tão contundentes que o julgamento durou apenas 2 sessões. Lopes foi condenado por fraude e falsificação documental, e as dívidas falsas foram anuladas. A empresa dos Tavares estava a salvo. Mas mais importante ainda era a transformação que havia se operado dentro das paredes daquele palacete colonial. Iris havia retomado seu trabalho no pequeno escritório de restauração, mas agora com um novo projeto entre mãos. Estevão lhe havia proposto colaborar no design de um complexo residencial que sua empresa construiria no antigo bairro de pescadores de Brasília Teimosa. Pela primeira vez na história do Grupo Drummond, o projeto incluiria a restauração de fachadas históricas em vez de sua demolição. Quero que me ensine, havia dito ele uma noite, enquanto contemplavam juntos os planos preliminares. Quero aprender a ver os prédios como você os vê, com suas histórias e suas vozes. Iris o olhou com uma mistura de surpresa e ternura. Isso poderia mudar toda a sua maneira de fazer negócios. Talvez já seja a hora de mudar. Trabalhavam juntos pelas noites, depois de ela voltar do centro comunitário e ele de suas reuniões. A mesa da sala de jantar se convertia num caos de planos, amostras de materiais e fotografias antigas de Brasília Teimosa, que Iris havia resgatado de arquivos municipais. Ele aprendia. Mais rápido do que nenhum teria esperado, Estevão começava a distinguir os diferentes estilos arquitetônicos, a entender por que certas proporções criavam harmonia enquanto outras geravam dissonância. Mas, sobretudo, aprendia a escutar. As histórias que contavam as paredes, as vidas que haviam se desenvolvido entre aqueles muros que ele teria derrubado, sem pensar meses atrás. Num sábado de setembro, levou-a a Brasília Teimosa para mostrar-lhe o terreno onde se desenvolveria o projeto. Caminharam por ruas estreitas, ladeadas por casas de pescadores, com fachadas de azulejos coloridos, muitas delas em estado de abandono, mas ainda bonitas em sua decadência. Esta era a casa da minha bisavó materna, disse Estevão de repente, parando diante de um prédio particularmente deteriorado, cuja fachada mostrava restos de azulejos verdes e amarelos. Minha mãe me trazia aqui quando eu era criança. Contava que sua avó pendurava as redes de pesca naquela sacada para que secassem ao sol. Iris estudou o prédio com olhos novos, vendo além do deterioro. Por que nunca mencionou isso? Porque havia esquecido. Sua voz soava estranha, carregada de emoções que raramente deixava emergir. Ou talvez havia enterrado junto com todo o resto relacionado à minha mãe. Ela tomou sua mão, entrelaçando seus dedos. O que quer fazer com este prédio? Estevão contemplou a fachada durante um longo momento. Quero restaurá-lo, convertê-lo em algo que minha mãe teria amado. Talvez uma galeria de arte local ou um centro cultural para o bairro. Olhou para Iris. Me ajudaria? Sempre. Aquela tarde selaram algo mais que um projeto arquitetônico. Selaram um compromisso mútuo de construir juntos, não só prédios, mas uma vida que honrasse tanto o passado quanto o futuro. Enquanto isso, no centro comunitário de Campo Grande, os efeitos do trabalho de Iris começavam a dar frutos tangíveis. Miguel, o garoto dos óculos remendados,
Havia conseguido uma bolsa para estudar arquitetura na Universidade Federal. Jonas trabalhava já como ajudante num escritório de interiores do centro. Letícia havia descoberto um talento inesperado para o desenho artístico e estava preparando um portfólio para solicitar admissão na Escola de Belas Artes. A senhora mudou nossas vidas, disse-lhe Miguel no dia de sua formatura do programa comunitário, com olhos brilhantes, atrás de uns óculos novos que Estevão havia pago discretamente. Nos fez acreditar que podíamos ser algo mais que o mundo esperava de nós. Íris o abraçou, sentindo como as lágrimas ameaçavam transbordar. Vocês mudaram suas vidas. Eu só mostrei a porta. Não, interveio Estevão, que havia assistido à cerimônia e observava a uma distância respeitosa. Você deu as chaves. E isso é algo que nenhum deles esquecerá jamais. Era a primeira vez que participava de um evento do centro comunitário. Chegou vestido de maneira casual, sentou-se entre os pais e familiares sem pretensões de superioridade e aplaudiu genuinamente cada conquista anunciada. Íris o observou durante toda a cerimônia, maravilhada pela transformação que havia se operado nele. O empresário implacável que conheceu 7 meses atrás jamais teria pisado num lugar como aquele. E, no entanto, ali estava, conversando com pais trabalhadores sobre a importância da educação, prometendo colaborações futuras entre o Grupo Drummond e o centro comunitário. Te amo, sussurrou-lhe ela enquanto voltavam caminhando sob as estrelas de primavera, caso não soubesse. Ele parou no meio da calçada, tomando-a pelos ombros para olhá-la nos olhos. Eu sei, e te amo como nunca acreditei ser possível amar alguém. O beijo que compartilharam sob um poste de ferro forjado, com o perfume das cajueiras flutuando no ar noturno, sabia a promessas cumpridas e futuro por construir. O verão chegou carregado de uma prova que nenhum dos dois havia antecipado. Tudo começou com uma ligação de Igor numa manhã de dezembro, quando Recife derretia sob um sol implacável e as barracas de água de coco de Boa Viagem transbordavam de turistas buscando alívio ao calor. Senhor Drummond, temos um problema. Seu primo Rodrigo encontrou algo. Estevão empalideceu ao escutar os detalhes. Rodrigo, o maior de seus primos, e o que mais ansiosamente havia esperado que falhasse em cumprir a cláusula matrimonial do testamento, havia contratado investigadores privados, e haviam descoberto a verdade. O casamento com Íris havia sido um acordo comercial. Existiam documentos, testemunhos do cartório, provas irrefutáveis de que a união se havia concretizado unicamente para cumprir com os requisitos da herança. Segundo uma interpretação estrita do testamento do avô, um casamento de conveniência não cumpria com o espírito da cláusula. Rodrigo havia apresentado uma ação para anular os direitos de herança de Estevão. Se eu perder este processo, explicou Estevão a Íris naquela noite, sua voz desprovida da segurança que habitualmente a caracterizava, vou perder tudo. A empresa, o casarão, os projetos, tudo o que construí durante 15 anos. Íris o escutou em silêncio, processando a magnitude da crise. Que opções temos? Os advogados dizem que a melhor defesa seria demonstrar que o casamento se transformou em algo genuíno, que o que começou como um acordo se converteu em amor real. Estevão passou as mãos pelo rosto. Mas é minha palavra contra a deles, e Rodrigo tem provas documentais das negociações iniciais. Então vamos buscar outras provas. Como? Como você prova perante um tribunal que ama alguém? Íris tomou suas mãos, obrigando-o a olhá-la. Contando nossa história. Toda. Desde o princípio até agora. Deixando que vejam como 2 estranhos que se casaram por obrigação aprenderam a se escolher todo dia. O julgamento se celebrou em março, quando as primeiras chuvas de outono limpavam o pó do verão, e o céu de Recife recuperava aquele azul profundo que inspirou gerações de pintores. A sala do tribunal estava lotada. A imprensa havia farejado a história de um drama familiar entre milionários e havia acorrido em massa. Rodrigo Drummond, um homem de rosto anguloso e olhar calculador, sentava-se junto à sua equipe de advogados com expressão de satisfação antecipada. O primeiro dia foi brutal. Os advogados de Rodrigo apresentaram e-mails, atas notariais,
declarações de testemunhas que haviam presenciado as negociações iniciais. Cada documento pintava o quadro de um casamento fabricado, uma farsa desenhada unicamente para cumprir requisitos legais. Estevão suportou o interrogatório com uma calma que contradizia o turbilhão de emoções em seu interior. Admitiu a verdade das origens de seu casamento. Não mentiu, nem tentou disfarçar o evidente. "O que dizem é verdade", declarou ante o juiz. "Me casei com Iris Tavares porque precisava cumprir uma cláusula testamentária. Ela aceitou porque sua família enfrentava uma crise financeira. Foi um acordo entre estranhos." Os murmúrios percorreram a sala. Os advogados de Rodrigo trocaram olhares vitoriosos. "Mas isso foi há 8 meses", continuou Estevão. "O que aconteceu depois é uma história completamente diferente." No segundo dia, Iris tomou o banco de testemunhas. Falou sem anotações preparadas, com aquela naturalidade que a caracterizava mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Contou a noite de casamento, as palavras cruéis de Estevão, os meses de silêncio e distância. Não ocultou nada da frieza inicial, das feridas causadas e recebidas, mas também falou dos potes de comida deixados junto à porta do escritório, das flores que ele guardava secas em seu quarto, das noites sob as estrelas no pátio da Fonte Mourisca, de um homem que aprendeu a ver prédios como histórias e pessoas como algo mais que números num balanço. "Me apaixonei por ele", declarou ante o tribunal, sua voz firme e clara. "Não pelo empresário que assina cheques, nem pelo herdeiro de uma fortuna. Me apaixonei pelo homem que se ajoelha para falar na altura das crianças num centro comunitário, pelo que guarda flores murchas porque lembram de mim, pelo que está aprendendo, todo dia, a abrir as portas que fechou há 20 anos. Os olhos de Estevão brilhavam enquanto a escutava. Em algum momento durante seu testemunho, havia deixado de importar-lhe o veredito. Independentemente do que decidisse o juiz, havia escutado palavras que validavam toda a dor do processo de transformação. No terceiro dia, chegaram as testemunhas da defesa. Josefina declarou sobre as mudanças que havia presenciado na casa. Os pais de Iris falaram do projeto empresarial, desenhado não para absorver, mas para acompanhar. Miguel, com seus óculos novos e sua voz ainda adolescente, descreveu como o Sr. Drummond havia financiado bolsas para alunos do centro comunitário sem pedir nada em troca. Mas foi a última testemunha que inclinou definitivamente a balança. Caio Montenegro entrou na sala com sua presença carismática habitual. Rodrigo e seus advogados haviam antecipado usá-lo como prova de um casamento fictício. Afinal, era publicamente conhecido que havia sido próximo a Iris durante seus anos de faculdade. O que não esperavam era sua declaração. "Conheci Iris há 10 anos", disse ante o tribunal. "Fomos amigos próximos, talvez algo mais brevemente. Acompanhei sua vida desde então, às vezes de perto, às vezes de longe, e posso dizer-lhes com certeza absoluta que a mulher que vi naquele evento há meses, a forma como olhava para seu marido quando achava que ninguém a observava, não era o olhar de alguém cumprindo um contrato. Era o olhar de alguém apaixonado. Virou-se para onde estavam sentados Estevão e Iris. Ofereci-lhe um trabalho que teria significado o cumprimento de todos seus sonhos profissionais. Recusou para ficar com ele, não porque lhe pedisse, mas porque escolheu fazê-lo. Isso, excelência, não é o que faz alguém num casamento de conveniência." O veredito chegou uma semana depois. O juiz determinou que, independentemente das origens do casamento, existiam provas suficientes de que a união havia evoluído para algo genuíno, que cumpria tanto com a letra quanto com o espírito do testamento. Os direitos de herança de Estevão ficavam intactos. Quando saíram do tribunal sob um aguaceiro de outono que havia esvaziado as ruas, Iris parou no meio da calçada para erguer o rosto para a chuva. "O que está fazendo?" perguntou Estevão, protegendo-a inutilmente com sua jaqueta. "Celebrando." Ela abriu os braços, deixando que a água encharcasse seu vestido, seu cabelo, toda ela. "Ganhamos, Estevão. Não só o processo. Tudo. Ganhamos tudo." Ele a contemplou durante um momento, lembrando da mulher que havia conhecido 8 meses atrás, tão diferente e, ao mesmo tempo, tão igual à que tinha agora diante dele. Depois,
abandonou toda a pretensão de dignidade e se juntou a ela sob a chuva, abraçando-a enquanto a água misturava suas lágrimas com as gotas do céu pernambucano. 6 meses depois, a luz do amanhecer se filtrava através das cortinas do quarto, que agora compartilhavam oficialmente, tingindo tudo de tons dourados e rosados. Íris despertou com o peso familiar do braço de Estevão sobre sua cintura, sua respiração pausada, acariciando sua nuca. Era a manhã de seu primeiro aniversário de casamento. 1 ano desde aquela noite em que ele havia pronunciado as palavras que poderiam ter destruído tudo antes de começar. 1 ano de transformações, batalhas, quedas e ressurreições. Virou-se suavemente para contemplar seu rosto adormecido. As linhas de tensão que habitualmente marcavam sua testa haviam suavizado com o tempo. Mesmo em sonhos, um leve sorriso curvava seus lábios, como se os fantasmas que antes o perseguiam tivessem encontrado finalmente a paz. Sei que está me olhando, murmurou ele sem abrir os olhos. Como sabe? Porque eu faço o mesmo toda manhã quando acordo antes de você. Íris sorriu, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Feliz aniversário. Feliz aniversário, meu amor. As palavras, que 1 ano atrás teriam soado impossíveis em seus lábios, fluíam agora com naturalidade. Estevão havia aprendido não só a pronunciá-las, mas a senti-las com cada fibra de seu ser. Levantaram-se juntos, tomaram café da manhã no pátio interno, onde a fonte mourisca seguia cantando sua melodia eterna. O jardim havia crescido e mudado sob os cuidados de Íris. Novas espécies se misturavam com as antigas, criando uma tapeçaria de cores e fragrâncias que mudava a cada estação. Por volta do meio-dia, Estevão a levou com os olhos vendados até um lugar que havia mantido em segredo durante semanas. Aonde está me levando? Paciência. O carro parou finalmente e ele a guiou com cuidado sobre um terreno irregular até posicioná-la exatamente onde queria. Já pode olhar. Íris tirou a venda e prendeu a respiração. Diante dela, erguia-se a casa da bisavó de Estevão em Brasília Teimosa, completamente restaurada. A fachada brilhava com azulejos verdes e amarelos, as mesmas cores originais recuperadas mediante técnicas artesanais que ela mesma havia supervisionado. A sacada onde alguma vez penduraram redes de pesca lucia agora jardineiras de ferro forjado, transbordando de gerânios. Mas o que a fez chorar foi a placa sobre a porta principal. Centro Cultural Ana Drummond, em honra à mãe de Estevão. Terminamos na semana passada, explicou ele, rodeando-a com seus braços por trás. Será um espaço para artistas locais, oficinas para jovens do bairro, eventos culturais abertos a toda a comunidade. Beijou sua têmpora. E quando inaugurarmos oficialmente, quero que você dirija o programa arquitetônico. Quero que ensine aqui o que me ensinou, a ver a beleza no que outros consideram ruínas. Íris virou-se entre seus braços, emoldurando seu rosto com as mãos. Como passamos daquela noite a isto? Sussurrou. Um dia de cada vez. Uma decisão de cada vez. Escolhendo nos amar mesmo quando era difícil. As palavras ressoavam com a sabedoria de Miguel, transmitida desde sua mãe falecida. O amor não é um sentimento, é uma decisão que você toma todo dia. Naquela noite, celebraram seu aniversário com um jantar íntimo no pátio do casarão, rodeados unicamente de quem mais importava, os pais de Íris, Josefina, que havia praticamente adotado o casal como seus filhos, e um pequeno grupo de amigos, que haviam presenciado sua transformação. Quando os últimos convidados foram embora e o silêncio recuperou seu domínio sobre a noite pernambucana, Estevão guiou Íris para o banco de ferro forjado sob a jabuticabeira, onde tantas conversas cruciais haviam acontecido. Tenho algo para você. Tirou de seu bolso uma pequena caixa de veludo. Mas quando Íris a abriu, não encontrou joias extravagantes nem diamantes deslumbrantes. Em seu interior, descansava um fragmento de azulejo de cerâmica, decorado com um desenho de flores de ipê pintadas à mão. Era pequeno e irregular, claramente muito antigo. É das oficinas do seu bisavô, explicou Estevão. Seu pai me deu há meses. Esteve guardado durante décadas numa caixa de recordações familiares. Me disse que seu bisavô,
O pintou para sua esposa no dia de seu casamento, como promessa de que seu amor seria tão duradouro quanto o esmalte cozido. Iris contemplou o pequeno tesouro com lágrimas caindo livremente. Queria dar-lhe algo que representasse tudo o que construímos juntos, continuou ele. Não há joia no mundo que tenha mais valor que este pedaço de história. Sua história. Nossa história agora. Ela ergueu a vista, encontrando seus olhos cinzentos que brilhavam sob a luz da lua. Te amo, Estevão Drummond. Tudo de você. O homem que era, o homem que é, o homem que está se tornando. E eu te amo, Iris. Mais do que jamais acreditei ser capaz de amar. Você me ensinou que os muros mais altos não protegem, só isolam, e que abrir as portas, embora dê medo, é a única maneira de deixar entrar a luz. Beijaram-se sob as estrelas de Recife, com o canto da fonte mourisca como trilha sonora e o perfume dos jasmins noturnos envolvendo-os como uma bênção. Porque, às vezes, as melhores histórias de amor não começam com faíscas e fogos de artifício. Às vezes começam com contratos frios e palavras cruéis, com dois estranhos obrigados a compartilhar um teto. E, às vezes, se ambos forem corajosos o suficiente para se escolherem todo dia, esses começos improváveis se transformam nos finais mais bonitos. Em algum lugar de Recife, num casarão colonial da Rua da Aurora, duas pessoas que uma vez foram estranhos dormiam entrelaçados, sonhando com o futuro que construiriam juntos. Um futuro de prédios restaurados e vidas transformadas. Um futuro de amor que se escolhe, dia após dia, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil.